Olá, sejam bem-vindos! A nossa conversa de hoje é inspirada numa reflexão muito interessante do portal Encher os Olhos. E a gente vai tocar num ponto que é, sabe, essencial: os modelos que guiam a nossa vida. Afinal, por que essa escolha é tão decisiva, principalmente na jornada da fé? Para a gente começar, vale a pena pensar um pouco quem são as pessoas que nos servem de inspiração. É algo natural, né? Todo mundo em algum momento busca referências. Quando a gente é criança, esse espelho costuma ser os pais. Aí, com o tempo, claro, outros exemplos vão surgindo. Pode ser um mentor no trabalho, um autor de que a gente gosta, ou até mesmo aqueles personagens bíblicos que marcam a nossa história. E é justamente aqui que o autor nos coloca diante de um dilema. Porque veja bem, essa busca por modelos é super natural. Mas o mundo ao nosso redor, ele nos bombardeia com todo tipo de influência, muitas delas negativas, às vezes até tóxicas. E conseguir navegar no meio disso tudo, esse é o grande desafio. Olha, o contraste é gritante. O material de origem destaca como a mídia hoje em dia, muitas vezes, nos empurra maus exemplos. E isso, de certa forma, é um eco do desafio que o apóstolo Paulo já enfrentava lá atrás na cultura dele, que também era muito marcada por corrupção, por imoralidade. Não é um problema novo. O autor então ressalta algo bem importante. Esse desafio é atemporal. O mal sempre esteve aí. O ponto central, então, não é a existência do mal em si, mas algo bem mais profundo. Como é que cada um de nós decide responder a isso? Como a gente escolhe, conscientemente, os nossos modelos no meio de tanto ruído? Certo. Então, qual seria a solução para esse dilema? O material de origem aponta para uma mudança fundamental de perspectiva. É aqui que a gente começa a construir a resposta. Vamos analisar essa base. E o conceito-chave aqui é o de cidadania celestial. Isso é essencial. Ter uma cidadania celestial, veja bem, não é sobre escapar do mundo. Não é isso. É sobre reorientar os nossos valores enquanto a gente vive aqui. No fundo, é uma questão de identidade e de lealdade. A quem pertencemos de verdade? E a âncora bíblica para esse conceito é muito poderosa. Essa passagem de Filipenses, ela fundamenta toda a ideia e mostra que isso não é uma filosofia nova que alguém inventou. Não, é um princípio estruturante da fé cristã. Ok, mas e na prática? Quais são as consequências disso? Bom, entender que somos cidadãos do céu acaba moldando a vida inteira. Muda tudo, desde as nossas prioridades do dia a dia até a nossa postura moral diante da cultura que nos cerca. E isso nos leva, então, ao próximo ponto. A gente já entendeu o fundamento, que é essa ideia da cidadania celestial. Agora, o autor avança para mostrar como isso se manifesta na prática, sabe, no nosso dia a dia. O autor, então, faz um contraste muito claro entre o que seria uma religiosidade superficial e o que é uma fé autêntica. E a diferença é enorme. Não se trata de uma performance, de algo externo, mas de uma transformação que acontece por dentro, uma vida que, de fato, se entrelaça, se funde com a vida de Cristo. E esse processo de transformação, ele segue uma lógica bem estruturada. Primeiro, tudo começa no interior, com o coração que se une ao coração de Cristo. Essa união, então, gera um desejo intenso pelo que é justo. E, finalmente, isso transborda e se torna um testemunho autêntico, visível para todo mundo. E qual é a grande motivação por trás de tudo isso? O autor ressalta bem aqui. É a ideia de que fomos comprados por um alto preço. Isso aponta diretamente para o sacrifício de Cristo. Né? E o que isso significa? Significa que a nossa vida não nos pertence mais. Ela é para ser vivida para aquele que nos resgatou, que nos redimiu. Passando agora para a parte final da análise, o autor conecta esse conceito, que parece tão teológico, de volta para a nossa vida prática. A pergunta é: como, afinal de contas, uma identidade celestial impacta a nossa vida aqui na Terra? E a resposta é uma síntese poderosa que pode até parecer contraintuitiva para muita gente. Longe de existir uma contradição, o autor argumenta exatamente o contrário. Ser um bom cidadão do céu é o que nos capacita a sermos os melhores cidadãos da terra. Uma coisa, na verdade, leva diretamente à outra. E como isso acontece? Bem, isso se traduz em ações bem tangíveis, bem positivas. Um foco celestial leva a mais integridade no trabalho, a mais respeito pelas pessoas, a mais responsabilidade cívica. Tudo isso vira uma consequência natural de uma vida que está alinhada com os valores do reino de Deus.
E o texto nos deixa com uma imagem fortíssima, que serve como um lembrete final e profundo do preço que foi pago. A ideia de que as marcas nas mãos de Cristo são eternas. Isso se torna uma motivação constante para a gente viver de um jeito que honre esse sacrifício. É uma lembrança que não se apaga do custo da nossa redenção. E para fechar, esta análise nos deixa com um pensamento provocador. Um desafio, na verdade, para uma reflexão bem pessoal. A nossa vida está sempre sendo observada. A vida de cada um é um exemplo para alguém. A grande questão que fica é: que tipo de modelo ela tem sido?